Boa tarde a todos. Eu sou Viviane, sou assistente social da Companhia de Saneamento de Alagoas, Casal, que aqui em São Paulo é a Sabesp. Quero parabenizar, primeiramente, aos dois palestrantes e queria fazer não é bem uma reclamação, mas é o que a Tatiana falou sobre a questão do posicionamento do assistente social. Porque eu, como assistente social que trabalho na área de saneamento, eu vejo que nossos colegas estão perdendo espaço nessa área. Porque eu apresentei uns trabalhos, a gente tem na área de saneamento, tem o Prêmio Nacional de Qualidade de Saneamento, e eu criei um programa na empresa em 98 sobre a questão do programa de relação da Casal, onde a gente trabalha tanto com as escolas e com as comunidades, porque para mim não adianta ter o olhar do engenheiro, que ele olha só, não adianta você colocar as obras de saneamento, água e esgoto na comunidade, sem você educar a comunidade, né? E nesse trabalho, quando a gente foi apresentar o trabalho nas comunidades, eu vi que as outras companhias de saneamento, eu andei aqui na Sabesp, na SEDAI, a maioria, eles trabalham, as ações sociais, então, eles trabalham apenas com a parte de gerenciamento de benefícios. Eles não trabalham na área de comunidade, na área de saneamento. Isso eu estou falando em relação ao pessoal que está no saneamento, né? E outra coisa também, eu como trabalho com muita comunidade, eu costumo dizer que além de assistente social, eu sou uma insistente social, que eu já atuo há 25 anos na área, e vejo assim que a profissão da gente, nos últimos anos, tornou-se uma profissão de risco. Eu já fui assaltada, já me botaram para correr das comunidades. A gente, quando eu coloco minhas estagiárias para fazer a pesquisa de campo, teve um dia que a gente foi fazer uma favela lá de Maceió, que a gente está trabalhando com as grandes comunidades, e a gente perguntando, qual é a sua profissão? Aí o rapaz, traficante. Aí chegou, foi dentro, trouxe uma caixa cheia de sapatos, cheia de celular e veio oferecer a gente. Então, assim, é uma profissão que tá bem complicada, né? Está de risco. E o que eu quero falar é o seguinte, é que os assistentes sociais precisam voltar, conquistar seu espaço. Só isso. Obrigado. A próxima inscrita. Lembrando que as inscrições encerraram, considerando que a quantidade de inscrições. Estão inscritas, então, a Regina Marcão, Gisele do Pará, Maxwell, Silvia Terra, Cíntia Fonseca, e chegou um que não tinha um nome. A da Isabel. Pronto, então são esses os inscritos. Regina. Regina Marconi. Pediria que as pessoas, as próximas inscrições, já se aproximassem nas cadeiras aqui da frente para facilitar o processo. Oi, Carlos. Eu pensei que não ia falar hoje. Eu disse, eu não vou falar. Mas estou eu aqui, né? E por quê? O que Tatiana fala, quando você... Fala assim. Posso falar assim? Quando você fala, Tatiana, e você problematiza bastante a ação do trabalho social, é um caminho que eu acho que a gente tem que começar por aí. Por que eu estou me colocando aqui para falar? Eu acho que a fala do Carlos, eu já falei com ele no outro dia no Rio de Janeiro, eu acho que ela é muito determinista. Eu acho que ela problematiza pouco a situação da habitação no Rio de Janeiro. Não dá, desculpe, Carlos, mas não dá para você colocar Vila Kennedy como o lugar mais perigoso do Rio de Janeiro. Não é. E como se a violência do Rio de Janeiro fosse fruto de um projeto habitacional autoritário. Não é. Não é verdade isso. Nós temos o Vidigal, nós temos a Rocinha, o Complexo do Alemão. Não temos? Não temos Manguinhos, que a gente nem consegue entrar lá, que a Fiocruz teve que levantar um paredão para poder continuar trabalhando. O Rio de Janeiro é muito complicado, não dá para você botar. Você vai me desculpar, mas não dá para você botar a foto da Vila Kennedy e falar da violência. Não dá. Ao mesmo tempo,
Não dá para a gente achar só que o crime organizado vem do tráfico, porque a gente sabe que não. Hoje nós temos um problema com milícia no Rio de Janeiro imenso. Imenso. As informações que a gente tem é que já tem 800 policiais presos. Mas a milícia continua mandando. Um minuto. Quantos milicianos tem no Rio de Janeiro? Nós não temos noção. E a nossa população, nós, né, e os pobres do Rio de Janeiro, estão metidos ali e são pressionados e oprimidos por isso também. Então nós temos dito isso quando a gente discute habitação no Rio de Janeiro, tem que falar. A população pobre, ela está sendo submetida pelo Estado, pelo tráfico, pela milícia e pela própria pobreza dela. Para a gente discutir habitação aí, é isso que eu quero começar a colocar dentro dessa discussão, porque senão fica muito fácil, desculpe, mas fica fácil a gente fazer uma análise de estrutura, como se resolvendo-se isso, resolveria tudo. Não é verdade. A gente, e não é porque eu trabalho no programa Minha Casa Minha Vida, eu trabalho no programa Minha Casa Minha Vida. A gente vê gente extremamente feliz de ter saído de algumas situações e por estar morando num empreendimento, e a gente vê pessoas extremamente revoltadas. Mas a gente precisa saber também que o movimento popular começa a provocar reações diferenciadas do Estado. O Estado está respondendo à organização popular. Então, quando a gente conversar isso também, eu gostaria de ouvir quais são os grupos e quais são as ações populares que estão conseguindo tocar nesse autoritarismo do projeto habitacional. Obrigada. Obrigado, Regina. Gisele, depois o Maxwell. Quanto tempo, Marcelo? 3 minutos. Quando tiver faltando um, eu comunico. Tá, então. Não sei se é bom dia ou se já é boa tarde. Meu nome é Gisele, do Pará. Trabalho na Secretaria de Habitação de uma das cidades, que é Ananindeua. Então, assim, na verdade, gostaria muito de parabenizar a organização do evento. Eu que na verdade, fui uma das delegadas que no momento do encontro conjunto Cefes-Cresce pelo Pará, nós pudemos defender a proposta de fazer esse seminário nacional, devido à importância que ele tem, não só para a gente que trabalha diretamente na política urbana, mas para a nossa categoria como um todo, né? Tem vários desafios colocados e a nossa categoria precisa saber como responder. Parabenizar a mesa, foi brilhante a combinação do Weiner com a Tatiana, colocando a questão mais de prática, de operacionalização. Mas, assim, para o Weiner, eu acho muito interessante, muito importante essa dimensão de cidade-empresa. Assim como saúde, assim como educação. Agora, a gente vê que a cidade, ela também começa a ter uma dimensão de empresa, de mercadorização. Por exemplo, lá no Pará, é comum agora, se aproximando aí o período das eleições, né, ano que vem, é comum agora a gente ver os políticos de direita que governam, inclusive, aquele Estado por décadas e décadas, hoje estão na televisão fazendo a defesa de uma reforma urbana, consequente, coerente, que atenda a população mais pobre e a classe trabalhadora. Para ver como, de fato, essa noção de cidade de empresa, de cidade mercadológica, ela tem muita fundamentação. E aí lá a gente fica bastante indignado com isso, porque a gente sabe qual é o propósito meramente eleitoral. Eu trabalhei por quase 3 anos em obras do PAC lá no Pará, numa terceirizada, então eu sofri todo esse processo de vínculo precarizado de serviço pela Companhia de Habitação do Pará. Então a prática não. A gente sabe que, infelizmente, a nossa atuação como técnico social é uma atuação engessada, não porque nós queremos, não por conta de uma competência, mas é por conta dos projetos que vêm, dos desígnios que vêm da Caixa Econômica, das próprias companhias de habitação. Infelizmente, a gente acaba ficando com a atuação muito engessada. Tem que respeitar cotes, caderno de orientação e tudo mais.
Sem falar no programa Minha Casa Minha Vida, que recentemente eu tive a oportunidade de fazer visitas, né, também, lembrando que ano que vem é eleição, e o prefeito lá do município está correndo, né, para entregar várias unidades do Minha Casa Minha Vida. E aí eu fui fazer visitas e tudo mais, só para concluir. E aí, na beirinha das fichas, né, do documento dos usuários, tinha lá, indicado pela vereadora tal, indicado pelo político tal, chefe de gabinete do prefeito. Na verdade, o assistente social ia lá para dar uma cara de seriedade para a coisa, mas a gente sabe que, infelizmente, não somos nós que acabamos decidindo quem recebe ou não as unidades habitacionais do programa Minha Casa, que no Pará a gente chama de Minha Casa Minha Dívida. Então, na verdade, é só um relato de experiência que eu gostaria de colocar para contribuir aqui com o debate. Obrigada. Sim. Maxwell. Eu também queria colocar assim, eu sou de São José do Rio Preto, né, coordeno um curso de serviço social lá, já fui secretário de assistência social, e vejo hoje uma série de coisas acontecendo na cidade, tipo hospitalização da assistência social, vergonhosamente, pela secretária, né? Lá em Rio Preto a gente enfrenta então uma situação, né, de terceirização dos serviços na área da assistência social. A secretária da assistência é presidente do Conselho Municipal e se autocontrola, né? Recentemente, uma assistente social assumiu a Secretaria da Mulher, indicada pelo prefeito, e indicando outros assistentes sociais que infelizmente também aceitaram o cargo, e a gente tem um projeto político de classe contra a gente. Então minha pergunta é, será que não é hora da gente tentar combater de forma mais publicizada pelo próprio conjunto CEFSCRES essa cooptação dos profissionais pelo pessoal que está hoje no poder nas cidades? Não seria hora de pensar também de articular isso a esses movimentos de corrupção que são moralistas atualmente e são articulados pela direita, na sua maioria indo para a direita, ou por uma extrema esquerda que não tem proposta? Não seria hora de pensar na possibilidade de discutir o fim da democracia representativa e exigir uma democracia direta, já que nós temos hoje internet, celular para votar e decidir diretamente em câmaras deliberativas? Hoje é possível construir a utopia da democracia direta e não aceitar mais a representativa, que só indica apadrinhado, gente que é cooptada e compromissada diretamente com um poder que é o poder que a gente não quer através da manipulação da população mais pobre. E não será, por fim, que é hora da gente começar a colocar na TV, na internet, pelo conjunto CEFSCRES ou pela categoria de uma forma geral, a publicização e não a propaganda desses grandes projetos governamentais, porque senão a gente fica em clube fechado. E nós temos que partir para a publicização disso e para a denúncia desses companheiros nossos que são, infelizmente, cooptados pela burguesia nacional. Obrigado. Obrigado, Maxwell. Silvia Terra. Depois, Cíntia, do Ceará. Lembrando que as pessoas que estão fazendo intervenção, que se posicionem aqui à frente da câmera, porque está também sendo transmitido online. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Silvia Terra, assessora jurídica do Cefes. E me é muito caro participar desse debate. E eu gostaria de parabenizar a mesa, Tatiana e Weiner, ao CRES, ao Cefes, por essa importantíssima iniciativa e o aprofundamento dessa discussão. Eu escrevi aqui o que eu tenho que falar, porque eu sou muito prolixa, e para não perder muito tempo, eu queria dizer que esse tema nos é muito caro, né? Pois ele coloca na ordem do dia a contraposição ao modelo perverso de ocupação da cidade em suas formas de expressão no cotidiano social. Conhecemos tão bem os modelos urbanos que, como citou o nosso ilustre palestrante, representam negócios que se contrapõem aos interesses emancipatórios. Nesse sentido, me reporto a outros modelos de organização social e, consequentemente, urbanos, que acredito que conseguiram se mostrar adequados na perspectiva colocada por este seminário, qual seja, na perspectiva de uma sociedade radicalmente justa, libertária e, portanto, sem classes. O que nossos palestrantes pensam dos soviets? Isto porque falamos da questão urbana na estrita lógica do capital.
E, nessa medida, qual o modelo que poderíamos ter como alternativa a este modelo que vem sendo imposto pelas relações do capitalismo? Mesmo pensando ainda na superação desse modelo nas próprias relações do capitalismo. E então eu queria saber um pouco qual é o paradigma para concretizar um modelo de emancipação humana que permita que a cidade seja um direito de todos e numa outra lógica de ocupação desse espaço por todas as pessoas e todos os cidadãos. Cíntia. Depois da Cíntia, Isabel. Bom dia, eu sou Cíntia, estou como representante do CREI Ceará. E aí eu trago umas questões que, na verdade, são inquietações, né, porque eu já trabalhei há alguns anos na execução direta de projetos de habitação e também na área de planejamento. E aí essa questão dos marcos regulatórios, eu não sei até que ponto lutar pela implementação desses marcos é algo interessante, porque se a gente for olhar, por exemplo, uma fala da Tatiana, nunca se teve tanto participação. Realmente, plano diretor, né, 2006, 2008, agora a gente está vivenciando os planos locais de habitação, a partir do próximo ano já começam os planos de saneamento, e todos vêm com esse discurso da participação. E aí eu até coloquei alguns questionamentos que estão regulamentados legalmente. Primeiro, quem está executando esses planos? Né? Pelo menos lá em Fortaleza, as empresas que estão executando esses planos são as mesmas vinculadas aos sindicatos patronais, são as mesmas vinculadas... até o trabalho social são empresas de construção civil que estão executando. E aí a gente só legitimar o que está lá regulado, né? Que conceito a gente vai estar defendendo? Uma outra questão é quem fiscaliza um banco. Né? Quem está fiscalizando o nosso trabalho é um banco. E eu acho que um banco ele tem uma finalidade clara. Né? Lucro, rendimento. E aí quando a gente também só se vincula isso, a gente teve uma dificuldade quando a gente chegava lá para discutir com a Caixa Econômica Federal, uma vez a gente tentou botar usuários como parceiros. Não, os usuários são beneficiários. Eles estão ali numa perspectiva mais passiva e não nessa perspectiva de construir junto, de propor junto. Uma outra questão, quem são esses atores sociais? Nas próprias documentações do Ministério, os atores sociais institucionais são... Os movimentos sociais mas são os sindicatos patronais, são as empresas de construção civil. E aí, na hora de fazer essas articulações, infelizmente, os movimentos sociais eles não estão saindo ganhando, pelo menos lá em Fortaleza. Né? E aí, para piorar, até uma fala que foi colocada da democracia representativa, que depois de todo o processo democrático, de várias assembleias, de vários movimentos, vai para aprovar lá na Câmara dos Vereadores. E aí, qual é o papel de todo um processo de anos de debate, se quando chega lá, há todo um processo de articulação claro, não é camuflado, é às claras, é televisionado, e que a gente não tem, né, um limite legal para questionar isso. Outra questão é que tipo de participação? O que a gente tem de participação? Porque lá para a Caixa Econômica tem uma lista de frequência e fotos belíssimas. Né? Então, que conceito de participação? Até que ponto essas pessoas estão ali sabendo o que é que estão fazendo? Né? Geralmente é o grupo de idosos, grupo de jovens. E só mais uma questão, gente, que é o conceito de remoção. Que a gente, além, lá em Fortaleza, eu acredito em outros estados, além da remoção formal, dada pelas políticas públicas, nós temos a remoção informal. Por exemplo, é o que acontece em Jijoca de Jericoacoara, lá no Ceará. A população mesmo é impelida a sair, porque ela não tem como pagar... um exemplo, R$18 por uma quentinha, um PF, em Jericoacoara. Lá na Serrinha, que é o bairro onde tem próximo de onde vai acontecer a Copa, lá em Fortaleza, que tem a UES, os imóveis aumentaram em 2 anos 700%. Então, é uma remoção formal, mas também uma remoção informal, que está compelindo a população a se retirar desses espaços de desenvolvimento. Pronto. Obrigado, Cíntia. Isabel. Isabel é a última inscrita, depois nós vamos passar para a leitura das questões que vieram online. São muitas as possibilidades aqui de tentar dialogar com a mesa, mas eu vou
tentar colocar alguns desafios para que a mesa pudesse pensar, então, a partir desses desafios. Primeiro, que eu gostaria de continuar afirmando a centralidade do conceito de praxis para nós, assistentes sociais, né? Porque eu acho que isso nos ajuda a colocar o pé no chão e entender que nós já temos muito na nossa trajetória acumulado para que a gente, eu falei isso no Rio de Janeiro, no nosso seminário estadual, volto a falar aqui de novo, para que a gente não volte a criar antigas armadilhas que eu considero que são falsas questões, ou são questões que, se a gente olhar um pouco mais na nossa trajetória profissional, elas já encontraram, pelo menos, uma forma de discussão, de tratamento teórico-prático. Uma delas, né, é que nós precisamos, de fato, de uma boa análise teórica. Precisamos sim, não há como essa profissão abrir mão da sua capacidade de uma análise crítica. Essa análise crítica tem que fazer todas as mediações com as determinações sociais que envolvem a vida social. Entre elas, a mediação que nos coloca como trabalhadores num lugar específico dessa realidade social. Por isso, e nós temos muito de acúmulo já na nossa profissão para nos auxiliar a pensar isso. Então, não é simplesmente uma questão de que estamos discutindo teoricamente um assunto quando ele praticamente é outro, né? Eu acho que a gente não pode reeditar isso, mas a gente precisa entender que uma fala como essa pode trazer elementos que nos coloquem a exigência de pensar o que então nós já acumulamos, né? E aqui eu queria lembrar uma questão, em especial para a Tatiana, que o lugar que foi feito pelo serviço social da crítica ao desenvolvimento de comunidade, na transição aos anos 80, 70 aos 80, foi exatamente a crítica pautada pelos movimentos sociais, né? Essa foi uma crítica importante que nós acumulamos ao desenvolvimento de comunidade, naquilo que o desenvolvimento de comunidade tinha de integração, participação, desenvolvimento e vários outros conceitos que reaparecem hoje, travestidos e muitos, né, inclusive, mais restritivos, inclusive. Então, acho que a gente precisa entender o que nós já fizemos como elaboração de discussão sobre participação, desenvolvimento, né, integração social, controle social, higienismo. Nós temos muita coisa acumulada na nossa profissão, não estamos partindo agora. Qual é, então, o embaraço dessa cena? E é isso que eu queria colocar para que a mesa puxasse um pouco. Não tem como a gente dizer que a nossa profissão ela sai ilesa de décadas de ausência de políticas urbanas estruturadas. Mesmo que estejam estruturadas da forma como estão hoje. São mais de 2 décadas. Isso trouxe para o mercado de trabalho do assistente social um déficit em termos de postos de trabalho na área. Isso levou que currículos não se atualizassem do ponto de vista da discussão sobre o urbano. Então, nós não temos uma formação profissional que acompanhe essas discussões efetivamente. Não estou falando de eletivas, tá? Uma eletiva em política habitacional. Então, nós precisamos pensar um pouco. Nós temos, de fato, alguns déficits ao longo dessas mais de 2 décadas acumuladas, 3 décadas acumuladas, que nos geram implicações importantes e que nós, então, temos um patrimônio de uma trajetória profissional intelectualmente constituída, que, do ponto de vista da praxis, tem o que dialogar com outros campos profissionais do conhecimento científico e do ponto de vista do exercício profissional, mas nós também precisamos parar e pensar o que ao longo dessas décadas nós deixamos, né? Nós também carregamos como ônus. Os novos assistentes sociais que vão para o campo do exercício profissional das políticas urbanas, e eu oriento alguns desses novos alunos estagiando nessa área, entendem muito pouco dessa dinâmica. E isto nós precisamos assumir como um desafio, porque senão a gente vai ficar entre o que produzimos e o tempo de hoje sem dialogar com as temporalidades que envolvem a produção desse espaço urbano, a produção da nossa profissão nesse espaço urbano, que é a temporalidade da política, né, urbana, é a temporalidade dos movimentos sociais, não são os movimentos dos anos 80, é a temporalidade da nossa formação profissional. Queria que vocês puxassem um pouco os fios dos desafios também. Obrigado, Isabel. Eu vou passar aqui para que sejam lidos os questionamentos que vieram pela internet. Pessoal, nós temos aqui cerca de 100 pessoas no chat participando do nosso evento. Deixa eu ver aqui como é que é a posição melhor para conseguir aqui, ó. Uma veio para a mesa, tá? Como um todo.
quais as maiores demandas encontradas pelas populações de rua na perspectiva de mudança frente aos governos. E uma especialmente para a Tatiana, a pessoa agradece e parabeniza a mesa e pede para a Tatiana dizer da preocupação, da ausência do profissional nos debates macros, como contornar a burocracia institucional que aliena para a rotina cotidiana. E faz uma observação aqui em relação à Câmara Municipal de Guarulhos, que está com um concurso aberto para contratar apenas uma assistente social, cujas atribuições se igualam à de uma secretária, né? Isso. Nós então vamos passar para os nossos convidados, pedindo que, em razão do adiantado da hora, eles respondam os questionamentos e façam suas considerações finais em 15 minutos. Pedindo o microfone de apoio, por favor, aquele de mão. Carlos, quando estiver faltando 5 minutos, eu acho que a mim foram dirigidas 2 interpelações, uma delas bastante crítica e uma outra uma pergunta mais geral. Eu peço desculpas a vocês de fazer disso um debate carioca, mas eu acho que não é irrelevante fazer disso um debate carioca, porque o Rio de Janeiro hoje se transformou num paradigma da nova modo de governar as cidades. O Rio de Janeiro hoje realiza de maneira plena e absoluta a subordinação da cidade ao negócio, resultante de uma coalizão extraordinária de forças políticas, que vai do PT ao Partido Popular, que era do Maluf, mas é de outros também, ao PTB, ao PDT, ao PSC do Marcelo Crivella e outros tantos partidos cujos nomes eu sou incapaz de realizar, e chefiado por um filhote do César Maia, do DEM, que é o Eduardo Paes, que foi subprefeito da Barra da Tijuca, onde vem sendo feitos os grandes investimentos de valorização fundiária. Esse governo e esta cidade viraram hoje o paradigma que começa a ser copiado, seja no processo de empreendimento da cidade, de empresariamento da cidade, seja nos mecanismos de criminalização da pobreza, que vai desde o processo de instalação de forças de ocupação nos bairros populares, porque esse é o verdadeiro nome da UPP, é uma força de ocupação. Aliás, eles mesmos dizem, vamos ocupar o bairro. Eles não falam bairro, eles falam comunidade. E essa palavra hoje é profundamente desqualificante. Eles vão ocupar os bairros populares e instaurar um novo poder, que no alemão, recentemente, onde está não a polícia militar, mas o exército do governo federal, a população saiu às ruas com cartazes dizendo fora o comando verde, o que é suficiente para indicar que, se é verdade que a milícia, as forças paramilitares formadas por ex-militares ou militares na ativa, o tráfico e a ação oficial de governo evidentemente são diferentes, quer dizer que são diferentes formas de opressão e de ocupação. Essa é a minha avaliação. Evidentemente há outras e elas evidentemente são sempre tomadas passíveis de um objeto de uma discussão. Não é verdade que a população está feliz. É verdade que, colocado diante da mecanismo brutal de uma máquina que não se via nos últimos 30, desde a época da ditadura militar, não se removeu tantos bairros populares como hoje na cidade do Rio de Janeiro. Se vocês têm curiosidade para ver como isso acontece, vocês entrem no YouTube e botem Remoção Rio de Janeiro, botem Vila Harmonia. O relato feito pela Relatoria dos Direitos Econômicos, Sociais e Ambientais da plataforma DESCA é dramático e põe a nu, que não se trata de opinião aqui, se trata de verdade. A Secretaria Municipal de Remoção, porque ela não é de habitação,
Tá? Em vez do Minha Casa Minha Vida se transformar numa oferta nova de habitação, ela se transformou no canalizador das remoções. Ela, na verdade, hoje acolhe aqueles que são removidos pela aliança espúria entre o Estado e o capital imobiliário e as grandes empreiteiras. Quero mostrar para vocês a ideia de que as pessoas ficam felizes porque recebem um apartamento de 40 metros quadrados, a 50 quilômetros do centro da cidade, nas condições de urbanização que eu mostrei aqui. Não é fácil denunciar isso. Fácil é se submeter e aceitar isso como a única alternativa possível. Eu acho que a alternativa, e nós vamos discutir isso depois. Costuma-se dizer, eu ouvi outro dia, gostei muito, que o governo é um pouco como o violino. Você toma com a mão esquerda e toca com a mão direita. Portanto, não se iludam com os discursos de esquerda e as práticas de direita, porque são práticas que integram a retórica da esquerda ao processo da dominação. A legislação federal brasileira não anda. Vai, por favor, vai. Essa é a lei 11.124. Não, agora volta. De 16 de junho de 2005. Estabelece o sistema federal. Ela diz, de maneira clara, a estruturação e organização deve cumprir a função social da propriedade urbana, visando a garantir a atuação direcionada a coibir a especulação imobiliária. Fala sério, a Caixa Econômica Federal usou outros recursos do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço para comprar CEPACs, certificados de construtivos, etc. e tal, para viabilizar a grande operação de especulação imobiliária na área portuária. Vamos saber o que é a área portuária no Rio de Janeiro, uma área Será que os pobres têm que ir para a periferia porque a terra é muito cara no centro da cidade? Esse é o argumento. Pois bem, na área portuária, ao lado do centro da cidade do Rio de Janeiro, são 5 milhões de metros quadrados. 75% desses 5 milhões são terras públicas. O que diz a lei sobre terras públicas? Vai lá, por favor, jovem, por favor, eu tenho pouco tempo. Vamos. Utilização prioritária de terrenos do poder público para a implantação de projetos habitacionais de interesse social. Essas áreas de 5 milhões de metros quadrados estão sendo entregue a um consórcio empresarial que vai governar sobre a forma de uma subprefeitura aquela área, inclusive cobrando taxas e impostos. A população dessa área pobre está sendo removida para que haja um processo de enobrecimento e aburguesamento da área portuária do Rio de Janeiro, entregue como um filé saboroso ao grande capital especulativo. A Constituição do Rio de Janeiro diz a mesma coisa. Próximo, por favor. As terras públicas estaduais não utilizadas, prioritariamente destinadas a assentamentos. Próximo. 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 Não, vai ao próximo. Próximo. Posso usar agora. Vamos. A lei orgânica do município do Rio de Janeiro. As terras públicas não utilizadas ou subutilizadas serão prioritariamente destinadas à habitação de interesse social. Eu não acho que quem está feliz na cidade do Rio de Janeiro são os pobres removidos que recebem uma miséria de 40 metros quadrados nas condições que eu mostrei aqui. Se alguém acha que eles estão felizes, eu digo, esses empreiteiros estão muito mais. Eles estão muito mais. E mais, essa felicidade é o resultado da transformação da miséria social em mecanismo de dominação. Porque colocado em condições de absoluta destituição, ameaçados pela polícia militar, que é quem promove a remoção violenta das populações dos bairros populares, o cara fica feliz. E a Secretaria de Remoção fica feliz porque ela deslocou. São 136 comunidades que sofrerão processo de remoção no Rio de Janeiro. Isso lembra a época trágica e cinzenta da ditadura militar. Isso aqui é a minha opinião sobre o Rio de Janeiro. Bom, sobre a questão dos paradigmas. Eu costumo brincar que, se você for olhar a quantidade de comitês
comissões participativas que tem no Rio de Janeiro. Na Rússia Soviética, de 1918, não tinha tanto. Isso aqui parece que nós estamos numa sociedade revolucionária onde o povo tomou o poder. Alguém acha que o povo tomou o poder no país? Então, o que nós assistimos hoje é um mecanismo de controle político crescente dos movimentos. Parênteses. Isto não quer dizer que em todos os lugares, em todas as situações, em todos os momentos, essas comissões, esses comitês representem isso. Mas quer dizer sim que é uma estratégia global, concebida e formulada nas grandes agências multilaterais, no Banco Mundial, no Programa Nacional das Nações Unidas de Desenvolvimento, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, um mecanismo de castração política da energia popular. A violência os remove e os comitês fazem com que eles participem. Tem um colega nosso do Rio Grande do Sul que diz que é o participacionismo excludente, onde cada um é chamado a homologar a sua exclusão. Alternativa. Não poderia vir eu a São Paulo sem trazer a alternativa. Não tenho. Porque não há um paradigma. Aliás, é chegada a hora de não procurar paradigmas para a emancipação social. Ou procurar um modelo de desenvolvimento alternativo. Eu quero alternativas ao modelo de desenvolvimento. E a minha convicção é de que se a emancipação é uma possibilidade, e eu acredito que o seja, eu costumo dizer que eu, quando era garoto, da idade da maioria de vocês, eu tinha certeza. Quando eu cheguei nas 40, eu achei que a emancipação era uma probabilidade. Hoje eu acho que ela é uma possibilidade. Estou melhor que a maioria da minha idade, que já entregou os pontos e faz o jogo sujo da dominação hoje. Então, eu acho que é possível sim. Vamos ter que inventar. Inventar no bairro, inventar na rua, inventar no campo, inventar em cada lugar e tentar fazer com que isso se convirja para a construção de um grande sujeito coletivo, insurgente, contra-hegemônico, que invente novas formas de vida social, que instaure na sociedade como parâmetro não a competição, mas a solidariedade, que não confunda filantropia pública ou privada, a responsabilidade social do Estado e a casinha do pobre lá na PQP, agora é PQP, porque é lá que os pobres são mandados pela nossa secretaria, e por todas as de vocês, porque eu tenho viajado, e eu vejo em Fortaleza, o veículo leve sobre trilhos, vai ter que ter uma estação, de um lado tem um bairro popular, do outro tem um terreno baldio. Onde é que vai ser construída a estação? Ganha um bolo quem acertar. Não é no terreno baldio, é na comunidade popular, porque ela tem que ser expulsa para valorizar o capital expresso naquele terreno baldio. Então, essa é a realidade, não é do Rio de Janeiro. Eu não falei aqui sobre o Rio de Janeiro, eu ilustrei com o Rio de Janeiro porque é o que eu conheço melhor, embora conheça mal. O Rio de Janeiro é muito complexo. Mas uma coisa eu posso assegurar a vocês. Realmente o Rio de Janeiro hoje se transformou na imagem e no modelo. Está lá na Rede Globo, liguem na novela das 9. Uma sucessão de cartões postais, iguais àqueles da Petrobras que eu mostrei para vocês. A construção de um imaginário sobre essa cidade, que é uma mentira, porque esconde justamente toda a perversidade que a cidade maravilhosa traz consigo. É claro que eu adoro a minha cidade e queria que ela fosse de verdade maravilhosa, mas ela não é. Infelizmente, e é cada vez menos. E isso é uma perda de enorme simbolismo para nós. É verdade que muitos ainda estão enganados, porque não há informação, porque há uma asfixia da opinião pública e porque a remoção é apresentada como alternativa habitacional. Não há política habitacional. No Rio de Janeiro, que é uma política de remoção dos pobres das áreas valorizadas. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a exposição, os questionamentos, provocações que o nosso palestrante trouxe, a posição desvelando aí as tensões, as contradições e especialmente o projeto do capital para as cidades no nosso país. Passar agora para Tatiana para que ela faça suas considerações e responda os questionamentos que foram colocados. Eu queria... Alô?
Assim, eu acho que talvez começar, né, um pouco... Eu vou tentar dar conta aqui das respostas, né, de uma complexidade enorme. Acho que isso, na verdade, é mais algo a ser debatido nesses 2 dias que a gente tem juntos aí. Mas, assim, eu queria recuperar um pouco, né, a importância, né, dessa centralidade do que a Isabel coloca, né, da ideia de praxis. E da gente pensar, não cair nessa armadilha que nos socializa, né, de dicotomizar prática e teoria, de dicotomizar ação política, né, da teoria, né. Essas coisas são indissociáveis. E aí, assim, qual o projeto, qual o paradigma? Só há capacidade de enxergar um caminho, de enxergar uma direção. Talvez a gente não saiba exatamente aonde a gente vai chegar. A gente tem vivências e experiências de alguns, não de outros modelos necessariamente, mas de experimentos que não necessariamente garantiram direitos, né, e permitiram reconhecimento daquilo que está ali, né? Do direito à cidade, do direito à moradia, do direito à diversidade sexual, né, do direito à igualdade de gênero. A gente até hoje não conseguiu vivenciar isso plenamente. Não acredito que o caminho para a construção de novos paradigmas, de um outro modelo, um modelo que repudie esse modelo hegemônico, naquilo que ele mais avilta os nossos direitos, na coisa da opressão do outro, do autoritarismo e tudo mais, eu não acredito que nesse caminho a gente vá fazê-lo sem viver a contradição, né? Sem viver as nossas próprias contradições, porque nós, como sujeitos políticos, os movimentos sociais, tudo que a gente olhar que for humano, é marcado por essa socialização, é marcado por essas contradições. Tanto que parece que cada seminário que a gente está, a gente esquece de recuperar essa memória do que já foi construído, né? Eu acho que é muito importante olhar para esse campo do serviço social e perceber, não só no nosso campo, mas nesses diálogos, né, nas relações com os movimentos, nas academias, tudo que já foi construído, não só no Brasil, né? Então, quer dizer, eu acho que essa coisa da memória é o que nos vai ajudar a desenhar qual é o caminho que a gente tem que seguir. Nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente ter muito cuidado, né? Por exemplo, essa frase, nunca fomos tão participativos, não é minha, né? É da professora Hermínia Maricato, mas assim, eu acho que é muito importante a gente, o tempo todo, no cotidiano, a ideia de insurgência está em você não aceitar nada como natural, né? Em você, em momento nenhum, acreditar que aquilo ali é o limite, né? Aquele é o limite da possibilidade. A gente não está querendo o possível, né? Isso é muito difícil, isso cansa. A gente vivencia essa luta na universidade, vivenciei muitos anos essa luta no campo dos movimentos, das organizações, né, da sociedade civil. Mas, assim, a ideia, né, por exemplo, que a gente tem que reconhecer hoje, por exemplo, o que a gente vive com o capitalismo e principalmente com o neoliberalismo, é uma disputa de sentidos em tudo, né? A própria Evelina Dagnino fala isso, quer dizer, tudo que é mais caro para a gente é apropriado também por essa vertente hegemônica. Significa que a gente tem que jogar isso fora? Que a gente tem que se despedir disso? Significa que a gente tem que disputar a qualificação disso. Que a gente tem que brigar nesses espaços para desnaturalizar quando, por exemplo, a Caixa Econômica Federal chama a participação assembleísta, que você assina o papelzinho. Gente, o Banco Mundial já fazia isso há muito tempo. Nos anos 80, implementava esses projetos, se apresentava com aqueles técnicos, passava listinha. Isso não é novidade, né? A ideia de participação, ela já está presente. Antes, no período da ditadura, já se usava plano diretor, né? Então, quer dizer, os instrumentos em si, né? Os nomes, eles não trazem o sentido por si só. Então, por exemplo, quando a gente pensa que caminho a gente quer seguir, quais valores a gente defende, quais valores éticos, quais valores políticos, a gente tem esses valores, eles vão aparecer, estão presentes aqui nessas falas, na indignação, vão estar presentes nesses dias, estão no nosso campo do projeto ético-político. Agora, sim, eu acho que é muito importante a gente não abrir mão daquilo que a gente acha que é nosso, só porque o discurso hegemônico se apropria dele. Daqui a pouco a gente vai achar que a democracia não é válida. A gente não concorda com essa democracia que está aí hoje, né? Com esse desenho liberal, com esse desenho formal. Agora, por exemplo, a gente luta muito por regulação, até para a gente ter uma ideia do que é esse estado de exceção,
do absurdo disso, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente vai lidar o tempo todo com o contraditório, mas a gente precisa, o tempo todo, gritar e desnaturalizar. E, ao mesmo tempo, ter nas alianças a capacidade de ocupar espaços, de tensionar. Eu não acredito que os direitos que a gente tem hoje são suficientes, nem foram os possíveis, né? Eu acho que a gente tem um caminho ainda muito longo, né? E muito tortuoso. E de retrocessos, muitas vezes, né? Onde, por exemplo, isso acho que era importante também frisar, a nossa relação, né? Assim como os assistentes sociais vivem de lemas, os movimentos sociais também vivem, porque eles também são incorporados na máquina do Estado. Essa questão ficou muito forte a partir da ascensão do Lula. Companheiros históricos nossos, né? Assistentes sociais, de movimentos sociais, lideranças comunitárias, né? Passaram a ocupar cargos. Né? Eu me lembro que a gente passou 1 ano e meio, 2 anos sem querer bater, dizendo, pô, mas a pessoa que tem aquela história, né? A pessoa que lutou tanto por esse projeto, né? A gente tinha muito medo de fragilizar isso em nome de uma direita, né? Eu acho que a gente precisa hoje ter a clareza do quanto esse poder do capital, ele consegue, ele tem as suas artimanhas para comprar, para engolir, para paralisar na institucionalidade. Então, o que a gente precisa? A gente precisa fortalecer a ideia de fragilidade institucional que o capitalismo tem na sua base. O capitalismo, ele não traz a estabilidade. Ele o tempo todo está no antagonismo, na guerra, na institucionalidade frágil e no conflito. Ele é predatório. Só que ele vende a imagem que não é. E os desordeiros somos nós. Os criminosos somos nós. Os baderneiros somos nós. Eu acho que a gente precisa, sim, o tempo todo, trazer à tona isso. Trazer à tona essa violação. O quanto é incompatível assegurar a liberdade individual com desigualdade social. Incompatível. Incompatível. Né? E assim, dentro dessas colocações, né, que vocês trazem, eu acho que quando a gente pensa um pouco, né, a questão, por exemplo, seja as populações de rua, né, a gente está, Lúcia, né, Lúcia, do movimento das populações de rua que está aqui, né, quer dizer, eu acho que lá no Rio tem muito esse debate sendo feito, né, do nível de criminalização, né, de aprisionamento, de violência, de matar, né, de tudo que a gente puder imaginar, de todos os jeitos, né, de invisibilidade, de marginalidade, quer dizer, tem coisa pior do que a invisibilidade, né, você tratar aquele ser humano como se ele não existisse, e ele só serve para ser varrido das áreas nobres, né. É muito importante olhar para movimentos que têm se organizado, mesmo tendo, na sua maior parte, um público em situação de indigência, né? Uma capacidade de organizar aquilo que as esquerdas ortodoxas não reconheciam como movimento, né? Eu acho que é muito importante a gente, por exemplo, reconhecer com quais movimentos a gente dialoga hoje, né? E quais são os projetos societários que estão em curso? Os movimentos de moradia, tanto os que existem já há muito tempo, quanto os novos que se conformam, né? E aí também reconhecer os movimentos conservadores que aparecem, né? Eu acho que a gente precisa não ter uma ilusão de que toda forma de organização da sociedade civil é boa. Pode ser boa para a democracia liberal, mas pode não estar no nosso projeto societário, embora tenha direito legítimo de se organizar. Então, assim, acho que é muito importante a gente pensar essa agenda tentando não hierarquizar as nossas lutas. Quando você faz aliança, né, quando você precisa fortalecer essa gama dessa diversidade, porque a gente acaba incorrendo nos mesmos métodos do capitalismo. A gente hierarquiza prioridades, a gente aceita as amarras, os limites e os modelos de participação. Então, acho que a gente tem que ocupar os espaços, dominar as regulações, mas tem que tensionar e esgarçar ao máximo essas relações. A gente não tem nada a perder, gente. Me diz o que a gente tem a perder. O que a gente tem a perder? E assim, uma boa parte da categoria profissional, né, assim como dos docentes, né, tem adoecido quando opta por não ter problema imediato, né? Na verdade, você gesta aquele problema no cotidiano e a gente tem adoecido, né? Então, se é para a gente lutar e adoecer e se estressar, talvez seja melhor fazer isso compatibilizando isso com os nossos princípios éticos, com aquilo que a gente acredita que é o direito à vida, como um direito fundamental e não um direito à propriedade,
né? Então, assim, eu não sei se eu consegui dialogar, porque eu acho que vocês trazem elementos tão ricos, e a gente vai ter tanto tempo para discutir, e já tem tantos acúmulos, tanta história, mesmo dentro do serviço social, ainda que essa temática nunca tivesse sido algo tão gritante assim, tem muita história, muito acúmulo, né? Então, o que eu queria mesmo era só trazer algumas provocações e tentar linkar esse debate sobre direito à cidade, sobre políticas urbanas, né, um pouco às nossas angústias e a importância da gente olhar em direções que permitam a insurgência, tá? A gente não tem um caminho pré-definido. E assim, vamos tomar cuidado com coisas que são caras para nós, mesmo que elas estejam em disputa pela ordem do capital. Tá? Eu queria muito agradecer, estou aí nesses 2 dias. Também parabenizar, né, o Wagner, agradecer e parabenizar, né, ao Cefes e aos CREs, né? O CREs São Paulo está representado aqui, mas acho que os CREs têm tido um papel fundamental em pegar esse touro aí com a unha, tá bom? Obrigada. Tatiana, nós que agradecemos vocês por terem trazido importantes questionamentos, ponderações e reflexões sobre, especialmente você, a trazer questões importantes para o serviço social, desafios para serem enfrentados. Antes de fazer o encerramento, de fato, vou passar ao Wagner, que ele pede uma única passagem. Porque eu acho que eu não dei toda a resposta que eu acredito sobre a questão do paradigma da emancipação. Eu quero dizer o seguinte, não vou aprofundar, mas durante mais de 150 anos, a ideia da emancipação é que ela chegaria um dia numa sociedade nova. É possível que isso aconteça, mas eu acho que a emancipação é hoje e aqui. Se emancipa quem luta, se emancipa quem se insurge, se emancipa quem resiste. A emancipação não é algo para acontecer daqui a não sei lá quanto tempo. A emancipação é hoje aqui no seu bairro, no seu local de trabalho, na sua turma, na escola. Aqueles que se ajoelham e submetem muitas vezes vão nos dizer, agora não dá, isso daqui é só uma etapa de acumulação de forças, um dia chegaremos lá, e nós diremos, o dia é hoje, a emancipação se faz hoje e aqui. E é isso que eu queria trazer para vocês, que eu tinha anotado e esqueci. Eu passei na Cinelândia, no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde 2, 3 centenas de jovens estão acampando. Aqui em São Paulo eu sei que também foi. Parece que a polícia já foi dar umas porradas neles, né? Enfim, lá no Rio de Janeiro. E vi um cartaz lindíssimo que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que expressa essa ideia de que a emancipação não é um estado social futuro, mas é uma postura contemporânea. Se não nos deixarem sonhar, não os deixaremos dormir. Acho que isso é emancipação.